queridos irmãos do Grupo Rocha Eterna, tudo bem com vocês? Eu estava com saudades, que bom retornar a este grupo tão querido e abençoado. Senti muita saudade de vocês, de estar aqui participando dos chás e podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a oração. Geralmente, quando a gente vai falar sobre oração, a gente ouve muito falar sobre como a gente deve orar, né? O que a gente ganha com a oração, o poder que a oração tem na nossa vida, né? Na verdade, o poder do Deus que ouve as nossas orações tem, né? E age poderosamente nas nossas vidas, né? As habilidades que nós temos que ter, né? A persistência, a fé, a confiança, a segurança. E isso a gente sabe bastante. Mas na Bíblia, Jesus ele também fala como a gente não deve orar, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas questões de como a gente não deve orar, né? A Bíblia lá em Mateus 6:5, Jesus ele vai conduzindo os discípulos a um entendimento de oração. No versículo 5 ele fala assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele continua a oração do Pai Nosso. Bom, nesse texto a gente percebe que tem duas formas de orar que Jesus fala que não deve ser seguida. A primeira é como os hipócritas. Por quê? Os hipócritas, eles oram para ser, no caso do texto, ele fala que era para serem vistos. Então, os hipócritas, eles têm uma necessidade de ser alguma coisa quando estão orando, né? E no dicionário, hipócrita, ele vem da mesma palavra de ator, né? E o ator, ele finge, né? Ele performa uma situação, um personagem, ou seja, os hipócritas, eles têm um fingimento de um relacionamento com Deus, um relacionamento que não é verdadeiro e provavelmente não tem intimidade. E quando eles fingem esse relacionamento com Deus através da oração, eles esperam conseguir prestígio, ou seja, eles estão usando Deus para conseguir o que desejam, que é o prestígio. Então, lá no versículo 6, que ele fala para a gente ir para o quarto, ele fala muito do nosso verdadeiro eu. Quem é a gente de verdade quando a gente está lá sem ninguém ver, sem ninguém nos perceber, né? E o Senhor, ele sabe que o nosso verdadeiro eu é quando a gente está no nosso quarto fazendo a oração. Então, por isso que a gente não deve orar para ser alguma coisa. E como os pagãos, né? No versículo 7, ele fala que a gente não deve ficar repetindo as mesmas coisas, como se Deus não tivesse ouvidos, né? Por que que o pagão repete tanto? Ele ora para ter. O repetir é como se fosse uma moeda de troca. Então, quando a gente ora muito, a gente espera que a bênção aconteça, né? A gente, no meio dessa pandemia, estamos orando bastante. Às vezes o Senhor tem respondido pra gente, espera, volta de novo para a quarentena, né? Então, assim, nós às vezes precisamos ter essa consciência que não é o muito orar,
né? Não é só a necessidade de muito orar, que é diferente da persistência, né? Que a gente já falou também, que tem muita relação com a fé. Mas esse muito orar é como se a nossa relação com Deus fosse uma relação de negócio, né? Quanto custa essa bênção? Então, eu vou orar tanto para poder alcançar aquela bênção. Então, o Pai, ele não precisa que a gente pague por uma bênção, né? Deus não responde às nossas orações diante do tanto que a gente ora, da quantidade que a gente ora, né? Ele vê muito além do que a gente está ali performando também. Então, quando eu oro para ter alguma coisa, eu tenho que ter muita consciência se eu estou tentando pagar por aquilo ou eu estou realmente tendo persistência e fé. Porque quando a gente ora muito para ter alguma coisa, se Deus responder que não, a gente pode se sentir culpado, porque a gente poderia ter orado mais, né? Se eu tivesse orado mais, eu não fiz o suficiente, eu deveria ter, se eu orasse mais um pouco, se eu tivesse feito um jejum, se eu tivesse orado de joelhos. Então a gente fica com aquela sensação de culpa, de que a gente poderia ter orado mais. E quando Deus responde não, a gente também pode, além da culpa, a gente pode se sentir orgulhoso, no sentido até de arrogância, porque a gente pode pensar assim, poxa, eu orei tanto, eu tenho certeza que eu orei muito, eu orei tudo o que eu podia, e de fato, talvez você tenha realmente orado tudo o que você podia, e que é como se o Senhor tivesse o dever de cumprir. Eu paguei por essa bênção, eu fiz por merecer essa bênção, e nós sabemos que nós não merecemos nada, nós sabemos que o que vem do Senhor é totalmente de graça e imerecido, né? E a gente também sabe que o Pai, ele sabe tudo que a gente precisa. Então, se ele realmente responde não, a gente como filho deveríamos saber que é o melhor para nós. Então, lá no finalzinho que ele fala como a gente deve orar, a gente não deve orar como hipócritas, a gente não deve orar como pagãos, mas a gente deve orar como filhos. Porque o filho, quando ele ora como filho, ele pressupõe que o pai conhece o filho, ele sabe tudo o que necessita, ele dá com amor, o filho sabe que não precisa fazer nada, que o pai, ele vai dar as suas necessidades, ele vai suprir as suas necessidades, e ele não nos rejeita. Então nós nos sentimos acolhidos quando nós oramos a Deus como filhos. E também o filho não tem que pagar nada para o pai, para que o pai lhe dê alguma coisa. O pai o ama e faz tudo o que pode, tudo o que é necessário para aquele filho. Então, quando o pai fala não, quando a gente recebe um não do nosso pai, a gente sabe que aquilo é o melhor para a gente. A gente pare de orar como hipócritas, querendo ser algo, ou parar de orar como pagãos, que a gente deseja ter algo. A gente vai se conectar com o Senhor no secreto, no quarto, né, com intimidade de pai e filho. Tá bom? Espero ter contribuído, espero que vocês possam refletir sobre a oração e que nós possamos juntos, como os filhos do Pai, orarmos para que o Senhor nos dê a graça de passarmos por essa pandemia, por essa crise e persistirmos em fé e segurança de que o nosso Deus está conosco. Amém?